Fala promessas, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, que você acesse o favor dele, que você acesse a herança dele que está disponível para você. Nós temos uma nova identidade em Cristo, nós temos uma nova herança nele, nós temos direito a essa herança e nós precisamos nos apossar disso, que você possa ter convicção disso e acessar tudo que já foi liberado e foi preparado para você, estando você em Cristo Jesus. Inclusive, hoje eu quero falar com você justamente sobre isso. Esses próximos vídeos eu quero compartilhar com você acerca de alguns fundamentos. Fundamentos que são importantíssimos para nós que dizemos ser cristãos, que dizemos ser igreja de Cristo, mas que passa batido. Talvez por falta de instrução, talvez por falta de entendimento, nós não priorizamos e não temos dado valor a esses pilares. E o pilar de hoje que eu quero falar com você é sobre a fé. Falar sobre fé não é falar sobre pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Falar sobre fé não é falar sobre religião, porque fé, religião e Deus não são coisas que você vai encontrar no mesmo pacote. Porque você precisa entender uma coisa, religião se trata de obras humanas para tentar se conectar a Deus. Religião fala sobre ritos, sobre regras, sobre doutrinas, sobre comportamentos que são ou não aceitos por uma divindade, seja Deus ou seja um falso Deus, seja um ídolo. Religião é isso. Bons comportamentos, boa doutrina, boa conduta, uma tradição, um ritual, tudo movido e girando em torno entre eu ser aceito pela divindade, para que a divindade me abençoe, para que a divindade fale comigo, se aproxime de mim, se conecte a mim, ou seja, o relacionamento entre eu e a divindade depende daquilo que eu faço. E viver com Deus não é sobre isso. É claro que você lê o Antigo Testamento, você lê a Antiga Aliança e você percebe que o povo, eles são cobrados, eles são levados a juízo por causa de suas práticas. Por quê? Porque eles não viviam pela fé. De fato, eles tinham esperança na promessa de Deus. Só que essa promessa, ela foi liberada antes da lei. Nós lemos em Romanos capítulo 4, Paulo vai mostrar para nós a respeito do relacionamento entre Deus e Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão teve fé em Deus e por isso ele teve isso como crédito de justiça, ou seja, ele se tornou abençoado, ele se tornou próximo de Deus, ele se tornou alguém que se relacionava com Deus e por isso teve a promessa, não por causa das obras que ele teve, mas por causa da fé. A partir do momento que a lei ela surge em Êxodo, a partir do momento que a lei ela é inserida, o padrão já não é mais a fé. Perceba que tudo originou-se na fé. Quando a lei entra, não é mais sobre a fé. É sobre a conduta, é sobre o bom comportamento, é sobre uma religião que foi estabelecida. Só que nós hoje, na nova aliança, nós não somos judeus, nós somos gentios. E os gentios não estão debaixo da lei. Ora, se nós não estamos debaixo da lei, se nós não estamos debaixo de uma religião, nós estamos debaixo do quê? Nós estamos debaixo da fé. É interessante que as pessoas não entendem sobre isso. Cristianismo não é uma religião. O judaísmo é uma religião. O judaísmo é uma religião. É a primeira e única religião que foi estabelecida por Deus. O judaísmo é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Infelizmente, por não termos essa clareza, nós queremos ser igreja a partir de uma tradição judaica. Nós queremos ser igreja a partir da lei. Nós queremos ser igreja a partir de ritos, de ordenanças, de coisas que são funcionais
para a religião judaica, que foi importante para o período da história do Antigo Testamento, para trazer Cristo até nós, mas que a partir de Cristo, essas coisas não são funcionais para nós mais. Quando nós lemos Romanos, capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Esse texto é riquíssimo e há várias coisas que nós podemos pegar aqui, mas deixa eu tentar ser mais sucinto com você, para que você entenda o princípio da fé. Com a lei, o homem ele se relacionava com Deus por causa dos seus méritos. Deuteronômio capítulo 28 diz: se você tiver mérito, se você obedecer, se você fizer tudo certinho, você tem a bênção. Se você não tiver mérito, se você não tiver bom comportamento, se você não obedecer, você tem maldição. Isso é normal de toda religião. Toda religião ela tem o bônus de você obedecer, de você ser fiel, leal e tal, cumprir certinho, bom comportamento e tudo mais. Só que também tem o castigo. O castigo de não obedecer, de não ser fiel e tudo mais. Isso é padrão de todas as religiões. Só que quando nós nos deparamos com esse texto, o texto diz que nós fomos justificados. A palavra justificação aqui é um termo jurídico. Quando Paulo fala sobre justificação, ele está dizendo o seguinte: olha, você era condenado. Você era culpado, aliás. Você era culpado. Você errou. Você pecou. Você merecia maldição, você não tinha mérito, você não tinha bom comportamento, você não cumpriu as leis, você foi um safado, você era culpado e merecia ser sentenciado, merecia ser condenado. Mas Deus, por intermédio de Cristo, justificou você, ou seja, te declarou inocente. Como? Fazendo de Cristo culpado no seu lugar. Uau! Que loucura! Eu sou culpado, eu não tenho mérito, eu não obedeço às leis, eu não obedeço os mandamentos, eu nem sei, eu acho que tem 10 mandamentos, enquanto na verdade são 613 mandamentos. As pessoas nem sabem disso. Eu não cumpro todas as ordens, eu não faço todos os rituais, eu não tenho bom comportamento, eu não tenho nada que a religião requer que eu faça para que eu seja aprovado. Ou seja, a minha condenação por causa dos meus atos pecaminosos, por causa da minha má conduta, a minha condenação é justa. Só que a Bíblia diz o seguinte: que nós estamos condenados no pecado não é por causa das nossas práticas. Nós estamos condenados no pecado por causa de uma natureza espiritual que nós carregamos. E que natureza é essa? A natureza de Adão. No mesmo capítulo de Romanos 5, no versículo 12, diz o seguinte: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, pecado na Bíblia não é sobre atos pecaminosos. Existem sim os atos pecaminosos, a Bíblia fala e tudo mais, só que quando a Bíblia vai falar sobre atos pecaminosos, ele não está falando mais para aqueles que estão fora, ele está falando para aqueles que estão dentro, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que receberam uma nova identidade, para aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus.
Isso é um outro assunto, é uma outra história que a gente pode falar sobre isso posteriormente. Mas você precisa entender o seguinte: o pecado que condena o homem não é o pecado prática, é o pecado raiz. E o que é o pecado raiz? O texto diz, da mesma forma quando o pecado ingressou no mundo, ou seja, não existia o pecado, Deus não criou o pecado, mas o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Que homem é esse? Adão. Adão pecou, Adão desobedeceu a Deus e por causa do pecado, da desobediência de Adão, o pecado entrou. E o pecado não entrou em Adão apenas, entrou na humanidade. Por isso que o texto diz, todos pecaram. Então, o que o texto está dizendo para nós, deixando claro para nós, é que o homem está debaixo de uma natureza pecaminosa. Todos pecaram, independente de suas práticas. Entendendo isso, que todos pecaram, entendendo que é sobre uma natureza que está impregnada na humanidade, aí nós entendemos por que não conseguimos viver a lei. Por quê? Porque Paulo vai dizer para nós que a lei é boa. Poxa, não matar, não roubar, guardar o sábado, o sétimo dia, o sétimo ano de descanso da terra. Tudo isso é louvável, tudo isso é digno, tudo isso é maravilhoso, é perfeito. Só que nós carregamos uma natureza imperfeita. Ou seja, nós temos uma lei santa, uma lei boa, uma lei que vem para trazer justiça, que vem para trazer retidão, que vem para trazer coisas boas para nós. O problema é que nós não prestamos. Não por causa dos atos, mas por causa da natureza. Então, a lei, quando ela é estabelecida, ela não vem simplesmente como uma obrigação, ó, faz isso. Não, a lei ela vem com o intuito de mostrar para nós que nós somos pecadores. A lei não é um padrão a ser seguido. A lei é um padrão para mostrar para nós, para mim e para você, que nós não damos conta, que nós estamos danificados e que precisamos de ajuda. Só que enquanto nós não entendermos isso, enquanto vivemos tentando agradar a Deus, tentando obedecer às leis, tentando viver de tradição, tentando viver de religiosidade, tentando viver de coisas tão santas, ao mesmo tempo que desnecessárias, não desnecessárias, mas coisas que um padrão elevado demais para nós, entende? Nós não conseguimos. Por quê? Por causa da natureza que carregamos. Então nós precisamos de ajuda. E essa ajuda não vem de uma religião, essa ajuda não vem de dogmas, de cerimônias, de tradições, de leis, de ordenanças, de bons comportamentos, porque não adianta eu vestir uma roupa nova se eu estou todo fedido. A roupa nova não vai me limpar. Pelo contrário, eu vou sujar a roupa. E é isso que nós fazemos quando nós queremos conduzir as pessoas simplesmente aos bons comportamentos, simplesmente a boas práticas, simplesmente mudamos a estética dela, mas ela está fedendo, porque a natureza que ela carrega é uma natureza caída. Por isso que o texto diz que nós somos, Romanos 5 primeiro, nós somos justificados pela fé. E o que é essa fé? A fé aqui não são as nossas obras, a fé aqui não é a nossa obediência, a fé aqui não é a nossa boa conduta, a nossa fé aqui é no sacrifício, na obra consumada de Cristo Jesus. Quando eu entendo quem Jesus é, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, então agora já não é mais sobre as obras, não é mais sobre a lei, não é sobre uma religião, é sobre uma pessoa. Cristo Jesus morreu no meu lugar, pagou o preço para eu sair dessa identidade pecaminosa, dessa natureza pecaminosa e me tornar uma nova pessoa a partir dele, Cristo.
Por isso que o texto diz que nós somos justificados, aquilo que eu te falei, somos tornados inocentes, e não somos tornados inocentes, não porque não somos culpados, somos mau caráter, temos natureza pecaminosa, temos o coração endurecido, a mente conturbada, somos culpados, mas fomos inocentados para viver uma nova vida a partir de Cristo Jesus. E como isso acontece? Pela fé. Pela fé. Sabe, você não é aceito por Deus por causa da religião que você segue. Você não é aceito por Deus por causa dos mandamentos que você cumpre. Você não é aceito por Deus por causa das roupas que você veste. Você é aceito por Deus por causa da sua fé, da sua aliança em Cristo Jesus, o único que pode nos salvar e nos resgatar da natureza pecaminosa, condenada e amaldiçoada de Adão. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não tivermos clareza disso, nós seremos uma igreja fracassada. Nós seremos, e quando eu digo de igreja, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de grupos, eu estou dizendo de nós. Nós seremos uma igreja fracassada, limitada, vitimista, escrava do pecado e do diabo. Por quê? Porque o que nos fortalece, o que nos leva a viver uma vida plena é os princípios da palavra. E o primeiro princípio é o princípio da fé. Nós temos paz com Deus, como diz o texto. Nós temos o favor de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos o perdão de Deus, nós temos tudo o que Deus nos dá por causa da fé em Cristo, não por causa de nossas obras ou por causa de nossos bons comportamentos, porque tudo isso para Deus cheira mal, está contaminado pelo pecado. Mas Cristo, ele é santo, justo, ele não teve pecado, ele não cometeu pecado, ele era, ele há de vir, ele é perfeito, e se nós estamos nele, nós fomos inseridos nele, nós temos da natureza dele, não mais da nossa natureza caída. Como? Pela fé. Pela fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é uma convicção. Eu sou quem sou, eu tenho o que tenho por causa de Cristo. Eu não sou salvo porque eu mereço. Eu não sou salvo porque eu sou da religião ABC, não sou salvo porque eu sou da denominação ADBB. Não. Eu mereço o inferno, mas eu fui salvo por causa de Cristo. Ele pagou o preço no meu lugar. E o que eu fiz? Criei. Eu não fiz nada para merecer. E quando você quer fazer para merecer, você vai viver uma vida fadigada, pesada. Por isso que Jesus ele vai dizer em Mateus, vamos ler isso aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz o seguinte. Vamos ler o 25. Nessa ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas. Que coisas? Os mistérios do reino. Escondeste essas coisas. Cadê? Dos sábios e ocultos e cultos, e as revelastes aos pequeninos. A palavra pequenino aqui é criança. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Ou seja, há uma aliança, há uma intimidade entre o Pai e o Filho. O Pai revelou o plano dele para o Filho, e o Filho cumpre o plano do Pai. É perfeito, é maravilhoso. Agora, olha o versículo seguinte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. O contexto é de religiosidade. O contexto é de se relacionar com Deus por méritos.
por obras, por obediência à lei, por não crer, fazer e não crer. Aí Jesus disse assim, quem vive de fazer, quem vive de obedecer, quem vive de tentar obedecer, porque não obedece, mas quem tenta se achegar a Deus por meio da religião, se cansa. Quantas pessoas hoje amam a Deus, amam a Jesus, mas cansaram, estão cansadas, estão sobrecarregadas, porque não conseguem. O padrão é muito alto, são altas as exigências. A religião, ela mata as pessoas. Por quê? Porque a religião, ela condena. A religião, ela não absolve ninguém, ela condena. E muitas pessoas amam a Jesus, muitas pessoas querem viver um propósito, querem viver o plano de Deus, mas estão cansadas porque foram afadigadas pelo espírito de religiosidade. Por isso que Jesus diz, olha, você que está cansado da religião, você que está cansado de carregar cargas pesadas, que você não consegue carregar, de obediência às leis, que você não é perfeito para vivê-las, de obediência a dogmas, que você não consegue, de bons comportamentos, que por causa da natureza desgraçada que você carrega, você não consegue, faz o seguinte, joga tudo isso fora, vem para mim. Vinde a mim todos os que estão cansados da religião, e eu vos darei descanso. Como? Pela fé. A palavra descanso aqui, ela faz menção, ela faz referência ao que Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Abraão que daria a Abraão, a descendência de Abraão, uma terra que emanava leite e mel, uma terra frutífera, uma terra abençoada, onde o povo iria colher do que não plantou, morar em casas que não construíram, viver em cidades que não foram edificadas por eles, ou seja, um lugar de descanso, onde Deus é o provedor. Fala para mim, qual a religião que a divindade, ela te faz as coisas, ela te dá as coisas, ela provê tudo para você e você só tem que receber? Qual que é? Explica para mim, fala para mim, qual que é a religião no mundo das 6.000 religiões que existem? Qual tem esse padrão? Nenhuma. Por isso que o cristianismo não é religião. Porque a religião é sobre eu fazer para ter, fazer para merecer, fazer para, quem sabe, a divindade me abençoar. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é, vinde a mim, os que estão cansados, os que estão tentando e não conseguem, os que se frustraram, os que se machucaram, os que desistiram. Vem, e eu vou dar a vocês descanso, eu vou prover vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou curar vocês, eu vou salvar vocês, eu vou transformar vocês. Como, Senhor? Pela fé. Pela fé. O primeiro pilar que precisa ser restaurado em nós é o pilar da fé. Por isso que quando a gente vai para Marcos, eu tô terminando já, tá? Fique em paz. Marcos, onde está Marcos? Marquinho, aqui Marcos. Marcos 16. Você conhece, mas eu quero mostrar para você uma coisa que às vezes a gente passa correndo ou só recita o versículo e não presta atenção. Marcos 16, versículo 15 diz o seguinte: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? As boas novas de salvação. Falar sobre a obra consumada de Jesus.
Agora olha o que Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crê que Cristo pagou o preço, aquele que crê que ele se aproxima de Deus, não porque ele merece ou porque ele fez alguma coisa, mas porque Deus veio ao encontro dele, ele precisa crer, esse que crê será salvo. Ou seja, nós estamos debaixo de uma condenação, nós estamos debaixo de uma natureza pecaminosa e temos a oportunidade de sair dela. E como que nós saímos dela? Crendo na obra consumada de Jesus. Quem crê, sai da condenação de Adão, será salvo. Agora, quem não crer, todavia, já está condenado. Aí as pessoas dizem, leem esse texto e falam, tá vendo? Olha aí, Jesus é mau, porque quem não acredita nele, ele vai condenar. Não está escrito isso. Não está dizendo que quem não crer, Jesus vai condenar. O que o texto está dizendo é, quem não crê, já está condenado. E por que já está condenado? Por causa do que eu te falei no começo. Por causa da natureza que está sobre a humanidade. Uma natureza pecaminosa, uma natureza amaldiçoada e uma natureza condenada. Todos já estão condenados. Cristo vem para dar uma nova opção. Que a religião não dá, que os dogmas não dão, que os bons comportamentos, as boas obras, o cumprimento da lei, nada disso resolve o problema. Qual é o problema? Eu nasci condenado. Ninguém pode resolver isso. Quem pode resolver isso? Cristo. E como que eu acesso isso? Pela fé. Pela fé. Não mereço, não tenho um bom comportamento, não sei todas as leis, não cumpro todos os mandamentos, não sou, não tenho, não faço, eu não, mas Ele, eu creio. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, continua do jeito que está, condenado, amaldiçoado e desconectado por causa de Adão. A fé é sobre uma pessoa, Cristo Jesus. É sobre uma obra, a de Cristo Jesus. Quando nós acessamos isso, quando nós temos essa revelação, cara, nossa vida muda. Último texto, falei que era o último texto? Sei lá. Hebreus 10, 38. Agora você vai entender tudo isso aqui. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O que recebeu a Cristo. Porque justo fala do justificado. E nós somos justificados pela fé na obra de Cristo Jesus. Então justo não é o que não peca. Justo não é o perfeito, justo não é o que obedece todos os mandamentos. Quem é o justo? O condenado, que foi justificado por causa de Cristo. O justo viverá pela fé. Aquele que foi salvo por Cristo, ele vai viver, ele vai se manter, ele vai continuar pela fé. No próximo vídeo eu quero falar com você sobre se aprofundar mais nisso aqui. A mesma fé que te salvou é a mesma fé que te cura, é a mesma fé que te restaura, que te prospera, que te abençoa. É a mesma. Por quê? Porque é sobre uma pessoa, Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé de quê? Fé na obra consumada de Jesus. Agora, olha o que o texto diz. Contudo, se retroceder, se abandonar a fé, minha alma não se agradará dele. Agora, preste atenção. Retroceder a fé é ir para onde? Para o mundo? Não, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia não está falando disso.
A gente gosta de falar que as pessoas perderam salvação, que as pessoas saíram dos caminhos do Senhor, que as pessoas se desviaram. Gente, pelo amor de Cristo, onde que está isso na Bíblia? Quando a Bíblia fala de retroceder na fé, a Bíblia está dizendo de você sair da fé e viver pela lei. Sair de Cristo e viver pelos seus bons comportamentos, pelas suas vestes, pela sua postura, pela sua eloquência, pela sua palavra, aleluia. Não, meu irmão, se você sair da fé, você não agrada a Deus. Porque o que agrada a Deus também é uma pessoa, Cristo. Paulo vai dizer aos Gálatas que aqueles que vivem pela lei, eles caíram da graça. Eles abriram mão de Cristo Jesus para viver pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo seu merecimento. Que você entenda esse princípio. Nós vivemos pela fé. Nós fomos chamados para viver pela fé. Bom comportamento é importante, mas não é a base. O Evangelho não é sobre boa conduta. O Evangelho não é sobre bom comportamento. O Evangelho é sobre tirar a humanidade da natureza caída de Adão e dar a essa humanidade uma nova identidade. A identidade que salva, que transforma, que liberta, a identidade do Filho de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, pela fé. Que o Senhor te abençoe, que você veja esse vídeo várias vezes. Tem vários princípios poderosos que eu falei aqui para você, várias chaves poderosas. Se você ficou até agora, aperta o like, deixa o seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo? O que marcou você nesse vídeo? Comenta aqui para mim. E que o Senhor te abençoe. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma série de... Eu não vou te falar quantos vídeos, porque vai que eu faço mais, né? Aí não vai dar certo. Mas nós vamos fazer uma série de aproximadamente 4 vídeos, onde eu quero compartilhar com você pilares fundamentais que precisam ser resgatados na igreja nesse último tempo. Jesus está prestes a arrebatar os vencedores. E a igreja do jeito que está, ela não sobe. Não é por conduta, não é por bom comportamento, mas é por mentalidade. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.